Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura, ok? E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Lembra que eu mostrei alguma coisa para vocês de uma mudança no mundo, né? Que muitas autoridades, muitas pessoas de muita influência no mundo já estão avisando, o mundo não vai ser o mesmo. Daqui para frente, o mundo só vai ter muitas e muitas alterações. E eu acrescento da minha parte isso, e será muito rápido, essas alterações e também, né, a redenção final. Eu acredito que será muito em breve. E eu estou feliz com isso, né? Claro, né, que sabemos que vem muita dor. Por quê? Porque está tendo uma investida terrível no mundo. As forças malignas estão sendo exaltadas. As crenças antigas naqueles deuses, aqueles rituais que se faziam, que a Bíblia cita e nos previne, na verdade eles nunca encerraram, mas sempre foi secreto, sempre foi escondido. Hoje eles estão se revelando e mostrando que tudo isso está vivo e que eles nunca pararam. E que vem passando de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa terrível nos Estados Unidos, que é muito mais, a princípio, né? É muito mais rigoroso do que a maioria dos países do mundo nas questões de lei, nas questões de cumprimento de lei, de respeito aos direitos e tal, né? Eu só quero que você preste atenção no que eu vou mostrar, porque é terrível. E o que acontece lá, muito provavelmente vem para cá. É sempre assim, né? Então presta atenção no que está acontecendo, gente. Está tendo um reboliço no mundo. E os sinais na natureza estão aí. É Deus falando conosco. Olha, chegou a hora. Estamos vendo aí terremotos, estamos vendo vulcões, diversos vulcões aí em erupção, inclusive aquele das Ilhas Canárias, que está para acontecer uma grande tragédia. Queira Deus que não aconteça. Não é o desejo da gente, mas quem anunciou foram os próprios cientistas, ok? Estamos vendo o Etna, vulcão Etna, entrando em erupção. O vulcão lá, Yellowstone, ali perto, um vulcão já entrou em erupção e ele corre o risco de entrar em erupção, e se ele entrar em erupção pode ser algo catastrófico. Estamos vendo aí gafanhotos em lugares que nunca teve, tendo nuvens de gafanhoto. Estamos vendo enchentes, né? Chuva excessiva, inclusive teve em Israel, né? Estamos vendo coisas terríveis, asteroides, meteoros se aproximando da Terra, uns caindo, ameaçando. Vocês viram o que aconteceu na Rússia, né? Então, muita coisa está acontecendo no mundo e são sinais. Para aquele que conhece a Escritura, sabe que tudo isso são sinais que nos alertam o cumprimento de profecia. Presta atenção no que eu vou mostrar. Olha bem aqui, ó. Pais processam escolas públicas da Califórnia por exigirem que crianças orem aos ídolos astecas, os deuses astecas. Escolas lá na Califórnia estão exigindo, obrigando as crianças, os jovens, né, a adorá-los, orar a eles, clamar a eles, certo? E exaltá-los, ok? Olha o texto bíblico: que ninguém seja encontrado entre vocês que entregue seu filho ou filha ao fogo, porque para Moloque, principalmente, né, Moloque, Baal, eles faziam sacrifícios, inclusive dos primogênitos, e entregavam. E eu vou dizer uma coisa terrível aqui, mas é verdade, tá? Eles punham a criança no fogo, e a criança, o corpinho assava e os sacerdotes devoravam o corpo, certo? Era uma coisa terrível que eles faziam, um ritual. E você pensa que isso acabou? Isso permaneceu até os dias de hoje de forma secreta. E hoje
já existem revelações de alguns lugares em que eles fazem esse tipo de ritual e outros rituais. Infelizmente, é muito triste isso. É muito triste. Mas o que o próprio Jesus falou, né? O mundo jaz no maligno. Então tá aí, certo? Então, ou então, né, que seja um augure. Augure, o que é um augure? Era aquelas pessoas que faziam previsões, os sacerdotes romanos, eles faziam previsões, certo? Para o futuro, mas eles faziam olhando o voo dos pássaros. Olhava, né, os pássaros voando e ali eles faziam seus auguros, né? Fazia suas previsões, ok? Os sacerdotes egípcios antigos, eles costumavam pegar um animal, abrir ele e eles faziam a leitura das vísceras e ali eles diziam pro faraó, pode atacar tal país, pode ir para a guerra ou não faz a guerra. Eles faziam as previsões com as vísceras dos animais. Existe até hoje pessoas que fazem previsão na xícara de café, a borra do café, né, que fica na xícara, faz a previsão, você já deve ter visto gente assim. Existe os que fazem leitura de mão, que é a quiromancia, né? Quiromancia, ok? Isso de carta e tudo mais. Existem pessoas que fazem previsões olhando as estrelas. Existem previsões, inclusive com vento. Então, existem diversos tipos de previsões. Tudo isso são coisas condenadas pelo Criador, certo? Então, olha o que Deus fala aqui, ó. Que ninguém seja encontrado entre vocês que entregue seu filho ou filha ao fogo para ser sacrificado, né? Ou que seja um augúrio, um prognosticador, certo? Um falso profeta, né? Um adivinhador, né? Um adivinho, aqui eu acabei de falar, né? Um adivinho, um feiticeiro, etc e tal, né? Tudo isso é proibido. O que é feiticeiro? Todos aqueles que praticam certos rituais macabros, né? Rituais satânicos e coisas proibidas pela própria escritura, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é um dos deuses astecas, tá vendo? Olha aí, ó. A escola. Olha lá, 3 pais da Califórnia estão processando o sistema de escolas públicas por exigir que os alunos orem as divindades astecas como parte do currículo de estudos étnicos, ok? Tá bom? Como parte de currículo, né? Olha só, obrigando. Cantos e afirmações ou orações são obrigados a cantar, adorar, exaltar, ok? A oração referida pelo sistema escolar como afirmação em eu não sei se eu li certo aqui, tá bom? Está incluída no capítulo 5 do currículo, que inclui uma seção de afirmação, cantos e energizadores. São rituais que eles falam que é para captar, receber mais energias, né? Do além, das entidades, essas coisas, compreenderam? É um tipo de bruxaria também, né? Como parte do currículo modelo de estudos étnicos da Califórnia. Modelo significa o quê? Para ser seguido em outros lugares. Que ensina, ó, ESMC, que ensina sobre as histórias, lutas e contribuições de asiáticos, negros, latinos e nativos americanos. O ESMC é obrigado para todos os alunos do ensino médio. É obrigado, ok? Tá? Então os pais estão entrando na justiça para tentar desobrigar, né? Os pais enviaram uma carta ao superintendente estadual de instrução pública, que é como secretário da educação aqui no estado, né? Solicitando que a exigência fosse retirada, alegando que a afirmação exigida era de fato uma oração, tá bom? Obrigando os filhos a orar. É proibido pela lei americana, pela Constituição americana, as orações agora, tá lá, ó. Embora rotulado como uma afirmação, ele se dirige a 5 divindades astecas, tanto pelo nome quanto por seus títulos
tradicionais, tá bom? Fazem a oração ainda citando o nome das entidades, né? Reconhece-os como fontes do poder e conhecimento, ok? Estão o quê? Anulando o Deus verdadeiro e reconhecendo as entidades astecas. Invoca sua ajuda e dá graças a eles. Olha só, são obrigados a fazer isso na escola. Que coisa terrível. Resumindo, é uma oração, explica a carta, ok? O currículo justifica o cântico afirmando, né, que em Lake Air se traduz como você é meu outro eu. Olha, Lake Air quer dizer você é o meu outro eu, se traduz assim, né? E se relaciona com o nosso hábito de mente, empatia e também compaixão, interdependência, ecologia, amor e respeito mútuo. Ok? O superintendente não respondeu aos pais. Aí o que acontece, né? Os pais entraram com a ação na justiça, aqui ó. Uma ação, eles entraram na Suprema Corte da Califórnia em 3 de setembro, ok? Os rituais, olha bem, os rituais realizados pelos astecas em relação a esses seres eram horríveis e muito horríveis, né? Envolvendo sacrifícios humanos, arrancando corações humanos, esfolando as vítimas sacrificadas e vestindo a pele, sacrificando os prisioneiros de guerra e outros atos e cerimônias desumanas, dizia o processo. Os sacerdotes eles tiravam a pele da pessoa e os sacerdotes vestiam ela e desfilavam na cidade, ok? Além disso, a oração asteca tem como objetivo envolver todos os alunos da sala de aula, forçando os alunos a participar da oração, forçando, certo? Ou optar por não participar. Ele não quiser, não, você não é obrigado, mas também sofre as penalidades, né? E enfrentar então, né, as implicações sociais de recusar participar. Tá vendo só? É castigado, né? Inclusive podendo ser expulso, ok? O que representa uma violação dos direitos de tais alunos ao livre exercício da religião, segundo a Constituição da Califórnia, tá certo? Estão simplesmente cerceando esse direito, argumentam os advogados, ok? A promoção inequívoca do currículo dos deuses ou divindades astecas por meio de cânticos respectivos, né, repetitivos, vira um mantra, entra na mente. Você sabe como é que é esse mantra, né? Faz uma lavagem cerebral, ok? E da afirmação de seus princípios simbólicos constitui uma preferência ilegal do governo em relação a uma prática religiosa específica, disse Frank Chu, presidente da California Star Right Foundation, em um comunicado publicado no The Thomas, mais site da sociedade. Chu chamou o currículo de estudos étnicos de cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Ele vem com uma aparência, só que lá dentro dele, né, está lá o exército inimigo, ok? Abriu de noite e sai e mata todo mundo. Ele quer dizer o quê? Existem segredos escondidos dentro desse cavalo de Troia, que vai o quê? Deturpar a mente dos seus filhos e destruir sua base religiosa, sua base de fé, ok? O conselheiro especial da Thomas More Association, Paul Ruana, disse que em uma declaração, os astecas realizavam regularmente atos horríveis com o único propósito de apaziguar os próprios seres que as orações do currículo invocavam, ok? Faziam tudo aquilo para apaziguar os seres. Quem eram os seres? Demônios, né? Essa que é a verdade, né? Então tá aí. Tanto a Constituição da Califórnia quanto a dos Estados Unidos proíbem a oração nas escolas públicas, ok? Mas para adorar os deuses, aí permitido. Escola pública, ok? Vocês estão vendo? A base judaico-cristã está proibida, mas essa crença está funcionando numa boa, ok? Vocês estão vendo como é terrível?
você pode imaginar elementos da fé cristã fossem propostos para serem incluídos no currículo da escola judaica pública, né? O que aconteceria se uma classe incluísse a oração à Santíssima Virgem, no caso da Igreja Católica, né? Ou mesmo a recitação do Pai Nosso. Como isso seria recebido, eles não aceitam, eles proibiram isso, certo? Mas eles enfiaram essa adoração aos deuses astecas, inclusive obrigando a oração. Sacrifício humano asteca, olha só, as divindades mencionadas no canto supostamente incluem, aqui tem uns nomes aqui, olha, estão todos aqui, ó, Tezcatlipoca, e tanto nome aqui, né? Então esse Tezcatlipoca foi uma das principais divindades do panteão asteca e foi um mestre da magia negra, tá bom? E a escola obrigando a fazer orações a ele, certo? E adorá-lo, bem como divindades virtuosas tentadoras no pecado por luxúria e embriaguez. A disseminação do culto a Tezcatlipoca introduziu o sacrifício humano no centro doméstico. Na religião asteca, aí agora isso aqui também é Huitzilopochtli. Nossa, que nome! É uma religião, né? Aliás, era a divindade da guerra e do sacrifício humano. Olha, tá vendo? Era uma divindade. Xiptotec era considerado pelos astecas o deus que inventou a guerra, ok? E assim por diante. E na escola, obrigando seus filhos a adorá-los, ok? Isso lá, que eu falo, que se todo mundo fica quieto, calado, não luta, espalha para o mundo inteiro. Antissemita, quando fala antissemita, fala contra o judeu, não. A base cristã é a base da fé judaico-cristã. Quando se fala antissemita, está contra o cristão também, tá certo? Olha, o currículo também inclui a oração Axé da religião Yoruba, que é africana, né? O ESMC é polêmico e já passou por pelo menos 5 rascunhos. O rascunho inicial sugeria privilégio branco entre a população judaica, implicando que os judeus eram o principal grupo com vantagens, tá vendo? Antissemitismo aqui, certo? Isso eles podem, né? O rascunho inicial também se referia à Guerra da Independência de Israel em 1948 como Nakba, certo? O que é Nakba? Isso aí é do árabe, tá? É uma palavra que significa catástrofe, tá bom? Tá lá. Então a independência de Israel para eles é uma catástrofe. Este é um termo usado exclusivamente pelos partidários, né, palestinos que querem negar a legitimidade de Israel. O currículo também incluía uma letra de música que parecia acusar os judeus de manipular a imprensa, um estereótipo, né, antissemita de longa data, ok? Vocês veem até cântico, só que é um cântico de ódio, ok? Ódio antissemita, né? Um dos principais autores citados no currículo, olha só, brasileiro, que a esquerda gosta tanto, o pai da educação esquerdola aqui, ok? No Brasil. O nome não pode ser falado, infelizmente. Ele é marxista, que em seu livro Pedagogia do Oprimido, afirmou que a principal, talvez a única função da educação deve ser a de instrumento político de formação dos oprimidos para derrubar a supremacia branca. Essa é a educação dele. É aqui que eles estão falando, no livro dele. Está escrito no livro dele, ok? Então vocês vejam bem que é um modelo de educação nos Estados Unidos, que eles estão com um modelo na Califórnia. Se ninguém vai contra, ninguém debate, ninguém luta,
O que acontece se espalha pelos Estados Unidos. O que se espalha lá, se espalha pelo mundo todo. Ok? Como diz muita gente poderosa no mundo, o mundo não será mais o mesmo. O mundo está mudando e mudando para pior. Infelizmente, tudo isso que você está vendo são as transformações do mundo. Olha as catástrofes que estão acontecendo, terremotos, enchentes, vulcões, certo? Asteroides, meteoros, todas essas coisas estão acontecendo no mundo todo, certo? São sinais para nos alertar que a nossa redenção está muito próxima. Prepara o teu coração, tua vida, entrega-te ao Criador, ore, clame, suplique, implore, porque Deus tem misericórdia daqueles que o amam e clamam a Ele, ok? Porque o que vem pela frente aí, infelizmente, são transformações negativas, não são boas. E nós sabemos isso porque o Apocalipse fala isso, porque o livro de Daniel fala isso, Ezequiel, Jeremias nos alertam também, ok? A hora chegou. Deus te abençoe e te guarde e vamos continuar orando, clamando, suplicando para Deus nos livrar, porque o momento crucial está chegando. Shalom, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo.